Succession é uma das melhores séries dos últimos tempos, tem sido um prazer enorme acompanhar o desenvolvimento de todos esses personagens dentro desse mundo interessantíssimo, onde nós temos uma dessas famílias super poderosas, super ricas, que tem o controle sobre diversas narrativas à sua volta e que, é claro, tem muitos conflitos entre si, tanto para uma sucessão, que é claro é o tema principal de toda a série, como também em conflitos mais profundos e humanos entre as relações daqueles personagens, principalmente do núcleo principal da família Roy. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando para vocês por que é tão interessante assistir Succession, e no vídeo de hoje eu quero propor para vocês uma análise de personagem. Todo mundo que acompanha meu trabalho sabe o quão apaixonado eu sou por personagens em si. Eu me apaixonei pelo cinema justamente observando e admirando o trabalho de grandes atores. Não tem nada que eu goste mais de encontrar como um belíssimo personagem sendo desenvolvido com um ator interessante por trás. Afinal de contas, uma coisa precisa da outra para de fato a gente alcançar o nível do personagem que é o Kendall Roy. Hoje nós teremos spoilers tanto da primeira, da segunda e da terceira temporada, mas principalmente focados na trajetória desse protagonista, o Kendall Roy, que é um protagonista completamente trágico. Eu também quero conversar com vocês sobre os métodos do Jeremy Strong, que é o ator que interpreta esse personagem e que recentemente teve um retrato realizado na revista The New Yorker, onde muitas polêmicas surgiram, onde colegas de trabalho, tanto da série Succession como do passado, falaram o quão longe ele vai para conseguir chegar nos resultados que ele chega. Eu observo que na internet existe uma discussão pouco responsável sobre o trabalho dos atores, com poucas informações de fato. As pessoas falam do método como se fosse o único caminho para se chegar em alguma coisa, e muitas vezes é possível você encontrar comentários sobre o método onde na verdade as pessoas estão sendo rasas, elas claramente não sabem do que estão falando. Então, o que eu quero fazer aqui no vídeo de hoje é trazer como esse ator trabalha e não necessariamente ficar falando se uma coisa é certa ou errada. Pensem que para os atores sempre existem vários caminhos para se chegar em um resultado, e o próprio elenco de Succession é um grande exemplo disso. Você tem atores britânicos, uma atriz australiana, atores americanos, então são várias escolas que se encontram dentro de uma proposta em que os atores estão em primeiro lugar. Pode ver, Succession é uma série para que os atores possam se desenvolver. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o personagem Kendall Roy. Quando nós paramos para analisar o arco desse personagem nas 3 temporadas que temos apresentadas até aqui, nós temos um arco brilhante. É brilhante por diversos motivos. Vamos recapitular como Kendall é apresentado para nós na primeira temporada. Logo no episódio piloto, nós temos a apresentação do grande conflito que esse personagem vai passar ao longo de todas as outras temporadas. A grande decepção que ele passa acontece no piloto. O Kendall, apesar de todos os problemas que ele teve há não muito tempo atrás, com drogas, participando de uma reabilitação, ele acabou de passar por uma preparação de sucessão. Ele é o sucessor do Logan Roy. É assim que o episódio começa, essa é a expectativa dele. Ele está ouvindo Beastie Boys no carro, ele sai, fuma um cigarro e ele sabe que aquele é o seu primeiro dia de trabalho, coincidentemente no dia do aniversário de seu pai. O que ele não esperava era que o personagem do Logan Roy, que nos é apresentado como um antigo leão feroz, mas que parece já bastante debilitado, tinha outros planos para o seu filho. Na verdade, não para o seu filho, mas sim para si. O Logan é um personagem que não quer largar o osso, ele não quer largar o seu império, afinal foi ele que construiu e ele não tem muita esperança em todos os seus filhos, mas isso a gente fala num próximo episódio. O que acontece com o Kendall é que a promessa que foi feita a ele é quebrada e ele tem um ataque nervoso, e depois disso ele passa a primeira temporada inteira buscando esse lugar que ele acredita ser o certo para ele. Afinal, ele tem ideias de renovação, ele vê o império do seu pai em declínio e tem muitas ideias de renovação que poderiam ou não ser boas, mas ele tem pouquíssimas chances para de fato fazer isso acontecer. Isso porque desde o momento em que ele assume o cargo enquanto seu pai está hospitalizado, ele já tem que lidar com dívidas absurdas, ele tem que lidar com uma profundidade desse império que não conhecia, que só o Logan de fato conhece. Então, enquanto seus filhos querem brincar de CEOs, o Logan claramente sabe de coisas que eles não, e ele passa todas as temporadas manipulando os seus filhos. Em uma entrevista da própria série, o roteirista, o Jesse Armstrong, ele disse que o Logan Roy de fato ama os seus filhos, mas como ele demonstra isso é uma coisa muito diferente, e os seus filhos basicamente estão sempre muito próximos de parecerem crianças. E essa é uma das belezas do personagem do Kendall, porque ele nos é a priori apresentado como um homem de negócios, mas com os acontecimentos da primeira temporada, ele primeiro perde a primeira luta que ele tem com o pai, ele é demitido pelo seu pai, e então ele tenta dar um golpe.
O problema é que nesse momento a sua própria família começa a falar sobre os seus vícios, começa a criar notícias de que ele está usando drogas e ele apresenta uma fraqueza, acaba de fato indo para as drogas e no final da primeira temporada nós sabemos o que acontece. O Kendall sofre um acidente, ele estava dirigindo alcoolizado e esse acidente mata um garoto, então ele carrega a culpa de ter matado alguém. Qual é a grande beleza da primeira temporada na apresentação do Kendall? Nós temos um personagem que é apresentado para todos nós como um homem de negócios poderoso, mas que tem duas linhas de conflitos diferentes para nós. Os conflitos externos, que são o seu pai evitando que ele de fato consiga assumir como CEO, depois ele sendo traído pelas pessoas que tinham se associado a ele para dar o golpe ao pai. Depois disso, ele tem mais um conflito externo, mas que na verdade é causado por um conflito interno. E aí nós chegamos lá. Os conflitos internos do Kendall é justamente a ideia de que ele deveria ser esse sucessor, ele acredita que ele tem o direito a isso, que ele se preparou a isso, mas no fim das contas o que ele quer, o que ele busca claramente é o amor. Ele busca a aceitação, ele busca que as pessoas o aceitem, mas ele acaba sempre conseguindo o oposto. Talvez o que ele mais busca ao querer o cargo de CEO é que o seu pai de fato o reconheça como o sucessor, mas isso não acontece e essa é uma grande parte da frustração do personagem. Além disso, todas as relações que estão à sua volta estão completamente quebradas com falta de confiança, graças ao seu passado com o uso de drogas e com a reabilitação. Ao longo da série, nós vamos tendo diversas pitadas do quão profundo é esse problema do Kendall com as drogas. Você tem um personagem que tem essa falha, ele tem essa fraqueza, essa fragilidade e que sempre que ele acaba perdendo uma batalha, uma luta, é para onde ele acaba caindo. E no final da primeira temporada, tanto os seus conflitos internos como externos, eles se unem de uma forma muito potente. Ele estava prestes a vencer do seu pai, com uma grande probabilidade de ser traído pelos associados que ele tinha ali, mas o que acontece é que a sua fraqueza, a sua falta de foco e ali no caso de responsabilidade levam a ele a viver uma tragédia. E a única pessoa que pode tirá-lo de dentro daquela tragédia é de fato o seu pai. Então percebam que na primeira temporada nós temos um arco fantástico, onde você começa com um homem pronto para ser um dos homens mais poderosos do mundo e ele termina tendo que recorrer como uma criança ao seu pai para protegê-lo, e nesse momento, é claro, ele fica nas mãos do Logan, o que nunca é uma boa ideia para os filhos, isso porque o Logan gosta de tê-los por perto, mas sempre com o poder nas mãos. Mas depois dos acontecimentos finais da primeira temporada, nós chegamos na segunda, onde o Kendall rapidamente é transformado em um acessório de seu pai. O seu pai o transforma em uma espécie de cachorro, onde ele parte destruindo coisas que o seu pai manda destruir, ele manda recados que o seu pai pede, ele dá entrevistas da forma como que o seu pai pede. Então aquele Kendall poderoso que foi apresentado na primeira temporada, ele está o oposto. E aí nós também temos agora os conflitos internos e externos do personagem. Os conflitos externos são muito claros, ninguém consegue entender porque ele deu para trás no golpe que ele pretendia da primeira temporada. Isso porque ele tinha tudo em mãos, ele ia vencer a guerra contra o pai, mas é claro, o Kendall e o Logan carregam esse segredo da tragédia que aconteceu ali com o Kendall e o que ele acabou fazendo com seu pai. O uso das drogas do Kendall aumenta durante toda a segunda temporada. Externamente ele se transforma em um servidor leal de seu pai e internamente ele carrega a culpa de ter matado alguém e de não poder falar isso para os outros. E isso justamente é brilhante, porque nós temos um personagem que o público todo sabe o que aconteceu, mas pouquíssimos personagens dentro da trama sabem. E é claro, o final da segunda temporada é brilhante, porque nós temos uma transformação no personagem do Kendall. Ele assume o comando mais uma vez. O seu pai diz a ele, que ele não é um matador e por isso ele deve se entregar como um sacrifício. E aí o que nós temos é justamente uma mudança. O Kendall, ele volta a ser o Kendall de antes, que nós conhecemos ali. Ele, na verdade, evolui. Ele parte para ser um matador. Ele atravessa um caminho ali que não tem volta. Quando acaba a segunda temporada, todos nós que acompanhamos Succession ficamos esperando pela terceira para saber o que aconteceria com o personagem do Kendall. E aí eu acho que existe uma das coisas mais brilhantes dentro da escrita dessa série, em que nós não necessariamente temos um caminho que se esperava para
para os personagens. Os personagens, eles são fundamentalmente trágicos, e o personagem do Kendall é exatamente assim. Então nós começamos a terceira temporada acreditando que vai ser uma luta de lado, um lado contra o outro, mas claramente na primeira cena nós sabemos que o Kendall não sabe exatamente o que está fazendo. Ele foi para um lugar que nem ele mesmo entende, mas a armadura que ele usa nesse momento, na primeira parte da terceira temporada toda, é que ele é o Cavaleiro da Justiça, é ele que vai resolver as coisas horrorosas que o pai dele fez. Ele se desassocia de tudo que tinha sido construído também à sua volta, ele se desassocia de certa forma a sua riqueza. E claramente ele não está visualizando as coisas da forma que elas de fato são. Ainda que ele tenha algumas armas, a gente vai percebendo ao longo da terceira temporada ele perdendo gradativamente a força e ele claramente não sabendo quem ele é, ele buscando em tweets e vídeos e nas suas festas mostrar que ele é uma espécie de salvador, mas na verdade ele vai descobrindo gradativamente que nada mudou, que o seu pai continua extremamente poderoso e os seus problemas internos vão crescendo mais ainda porque ele tinha assumido uma nova personalidade. O Kendall é um personagem que busca ser alguém, ele busca ser alguém relevante, importante, e quando ele começa a se desassociar disso, quando ele começa a se afastar disso, o que a gente acaba percebendo é que o personagem sempre volta para sua falha, que é justamente o vício. Ele volta para a falha e essa falha o derruba. Então é um personagem que vai se deteriorando cada vez mais, isso porque ele está envenenado desde o que aconteceu no final da primeira temporada. A série termina com o Kendall confessando o que fez para os irmãos. É uma das melhores cenas que eu vi na televisão contemporânea. Então, basicamente, esse é o arco do personagem do Kendall. Um personagem que acredita que é o sucessor, ele é traído, ele tenta trair. No fim das contas, ele acaba sendo corrompido pelos seus próprios vícios e isso leva ele para uma situação trágica que o persegue e o assombra durante todas as outras 2 temporadas. E em determinado momento ele tenta ser outra coisa, mas ele precisa aceitar a sua própria natureza para de fato chegar em uma conclusão de tudo que está à sua volta. E ele só pode seguir em frente com o apoio de fato dos seus irmãos. É ali que está a sua base. A solidão apresentada por esse personagem, a forma com que ele precisa carregar todos esses aspectos, tanto dos seus conflitos internos como dos conflitos externos e do quanto aquela tragédia o assombrou, o transforma em um personagem muito dinâmico e muito complexo de ser realizado. E é aí que entra o trabalho do Jeremy Strong. O Jeremy Strong, ele começou a ser conhecido justamente pelo seu trabalho como Kendall Roy. Você encontra ele fazendo outros filmes antes, mas o seu grande papel até hoje é de fato o Kendall Roy. Esse que é o papel que lhe rendeu o Emmy. E recentemente uma matéria acabou chamando muita atenção das pessoas, uma matéria que saiu uma semana antes do último episódio da terceira temporada, em que falava sobre os métodos do Jeremy Strong para chegar nos resultados que ele chega como Kendall Roy. Existem vários atores que tentam se aproximar o máximo possível do que o personagem está sentindo e eles não gostam de ligar e desligar. Existem atores que estão em cena, quando estão fora de cena, mas o Jeremy, ele gosta de fato criar o cenário para que ele possa fazer esse personagem. Então ele de fato se afastava, ele queria vivenciar aquele papel ao máximo. Em poucos exemplos, como por exemplo ele não querer usar o camarim ao mesmo tempo que outros atores para que ele possa de fato parecer mais como seu personagem, né? Ele se distanciar, ou então não querer ensaiar porque ele gostaria de chegar na cena com o máximo de força. Uma coisa que é interessante da matéria é pensar que os grandes ídolos do Jeremy são atores como Daniel Day-Lewis, Dustin Hoffman, Robert De Niro, atores que são conhecidos por irem até o máximo do extremo possível para conseguirem entregar aqueles papéis, o que significa que a vida e a arte acabam se misturando de forma muito profunda. Então, se você tem um personagem extremamente solitário, ele criou o evento para que ele de fato estivesse sozinho, e é possível perceber esse peso em como o ator faz aquele personagem. É um personagem que vai pro extremo o tempo todo. E eu acho o trabalho do Jeremy brilhante. É uma das melhores interpretações que você vai encontrar na televisão e no cinema atual. É um ator que tem sido lembrado, é claro, por todo esse trabalho, mas que tem um método que é mais intenso, onde ele acredita que ele precisa estar preparado ao ponto de não sentir que ele é o Jeremy que está atuando como Kendall. Ele precisa virar o Kendall. E ele empresta e se doa para que isso aconteça. Então todos os
processos de gravação de Succession são muito intensos pro ator. A própria esposa do Jeremy conversou na matéria e disse que ele conseguia separar muito bem as coisas, ele é um ótimo pai, ele consegue estar com a família, mas é uma pessoa muito obcecada pelo seu trabalho. E eu fico pensando também na carreira do ator, né? Que é um ator que conseguiu o seu grande destaque depois dos 40 anos de idade. Então ele não está interpretando Succession como se fosse uma comédia, ele interpreta como se fosse Hamlet. Esse é o Hamlet do Jeremy Strong. Personagens assim não caem do céu, são muito difíceis de chegar. Esse é um ator que batalhou durante muitos anos até conseguir ter um personagem como esses, e ele precisa dessas estratégias e desses percursos para conseguir de fato viver como personagem. Mas nós podemos combinar que para atuação existem vários caminhos para você chegar no mesmo resultado. Você tem várias cenas nessa série com Logan e Kendall, os dois no mesmo nível de interpretação, na mesma energia, com uma profundidade absurda, com interpretações brilhantes e com metodologias completamente diferentes. A beleza da interpretação é essa. Cada ator pode ir desenvolvendo ao longo do tempo métodos para conseguir chegar a determinados resultados. Alguns ultrapassam certos limites próprios, pessoais, tentam se aproximar ao máximo da experiência que o personagem vivencia no roteiro, e esses que não desligam, geralmente eles tentam estar o mais próximo possível da experiência daqueles personagens. Se o personagem está muito cansado, pode acreditar que aquele ator também vai buscar estar cansado ali na cena, ele vai dar um jeito na vida dele de estar cansado. Se o personagem está emocionalmente exausto, o ator também quer estar emocionalmente exausto. É um percurso difícil, complexo e que precisa ser estudado com calma antes de ser criticado, é claro. E existem outros atores que se apoiam em técnicas que possibilitam eles em viverem sua vida de forma normal enquanto eles não estão gravando. Vai de cada um, vai da escola de cada um deles, mas eu acredito que o trabalho do Jeremy Strong como Kendall Roy é um dos trabalhos mais impressionantes que eu já vi nos últimos tempos, e não à toa ele já ganhou o Emmy, vai ser sempre lembrado por esse papel, e eu tô muito ansioso para ver o que mais ele vai fazer como Kendall e também no resto da sua carreira, porque é um ator de altíssimo calibre. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo aqui, dessa análise de personagem, trazendo um pouquinho também de como o ator chegou no resultado do Kendall Roy na série Succession. A gente se encontra no próximo vídeo.